Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de estatística, vamos ver distribuições discretas de probabilidades. São 3 vídeos, um falando sobre variável aleatória, outro como construir e analisar a distribuição discreta de probabilidade e depois o cálculo da média, variância e desvio padrão. Vamos testar o som e já começar. Ei, 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 teste, 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 som, laser digital, double deck system, sensacional, au, show. Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Vamos falar sobre distribuições discretas de probabilidade. Vamos começar com variáveis aleatórias. Então, o que são variáveis aleatórias? O resultado de um experimento probabilístico é frequentemente uma contagem ou uma medida. Quando isso ocorre, o resultado desse experimento é chamado de variável aleatória. Por definição, uma variável aleatória x vai representar um valor numérico associado a cada um dos resultados desse experimento probabilístico. A palavra aleatório indica que x é determinado por uma possibilidade. Então, por exemplo, se eu tenho um experimento e esse experimento probabilístico me refere-se ao número de pessoas num carro, x vai ser o valor desse experimento. Então, x é o número de pessoas em um carro. Ele pode ser também, por exemplo, quantos metros cúbicos de gás são comprados numa semana. Então, x é uma variável aleatória que vai informar o resultado desse experimento. X pode ser o tempo que você leva para ir de carro de casa até a faculdade. Mais uma vez, x, esse valor que você vai ter de tempo, que é o x, é uma variável aleatória. Outro exemplo, o número de vezes que você vai à faculdade por semana. Então, tem lá nenhuma vez, 1, 2, 3. Esse valor de x é a variável aleatória. Existem 2 tipos de variáveis aleatórias. Uma delas é chamada variável aleatória discreta e a outra é chamada de variável aleatória contínua. Por definição, uma variável aleatória será discreta se houver um número finito ou confiável de resultados possíveis que possam ser enumerados. Normalmente, a variável aleatória discreta ela é representada por um número inteiro, 1, 2, 3, 0, 4, e você consegue contar, você consegue definir, você consegue enumerá-los. Uma variável aleatória é discreta se o número de resultados possíveis é finito ou pode ser contado. Variáveis aleatórias discretas são determinadas sempre por uma contagem. Então você conta os valores. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma reta do eixo x e eu vou começar a contar. 1, 2, 3. Cada uma dessas elipses aqui são os valores dessa variável aleatória. Eu estou contando eles, então aqui cada um deles representa um valor de uma variável aleatória. Suponha a condução de um estudo sobre o número de atendimentos que um balconista faz durante um dia de trabalho. Então, os valores possíveis desse experimento da variável aleatória x são nenhum atendimento, que é o 0, um atendimento, 2, 3, 4, ou seja, você consegue enumerá-los, você consegue contá-los e eles são representados aqui por números inteiros.
Uma vez que o conjunto de resultados possíveis, 0, 1, 2, 3, etc., pode ser enumerado, x é uma variável aleatória discreta. Então é possível representar seus valores como pontos sobre um eixo real. Então eu coloco aqui um eixo x, por exemplo, e coloco aqui os números de atendimentos, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então x pode ter como valores somente números inteiros. X é número inteiro, ele é discreto. Por definição, uma variável aleatória será contínua se houver um número incontável de resultados possíveis, representados por um intervalo dentro do eixo. Uma variável aleatória contínua se puder assumir qualquer valor dentro de um determinado intervalo, ou seja, é em relação aos números reais. O número de resultados possíveis de uma variável aleatória contínua não dá para ser listado, eu não consigo mostrar todos esses valores. E ela é determinada, a variável aleatória contínua é determinada por medição. Então, discreta é por contagem, contínua por medição. Então, por exemplo, aqui eu tenho um eixo, novamente aqui o eixo x, minha variável aleatória contínua, ela pega dentro de um intervalo. Quais são os valores que eu tenho aqui dentro desse intervalo? Infinitos valores, infinitos valores. Então, um outro exemplo agora, falando de variável aleatória contínua, uma maneira de conduzir o estudo seria medir o tempo em horas gasto pelo balconista no atendimento durante um dia. Então, por exemplo, uma vez que o tempo gasto no atendimento pode ser qualquer número de 0 a 24 horas, incluindo segundos, milissegundos, minutos, milionésimo de segundos, x é uma variável aleatória contínua. São infinitos valores que você consegue dentro do intervalo de 0 a 24 horas. É possível representar seus valores com um intervalo sobre o eixo real, mas não dá para enumerar todos. Por exemplo, está aqui o eixo, então eu tenho horas gastas no atendimento de 0 até 24, infinitos valores que eu posso ter aqui dentro. Agora nós vamos identificar se uma variável aleatória ela é discreta ou contínua. Então eu vou colocar aqui para vocês a variável aleatória x, o número de pessoas no carro. Ela é aleatória ou contínua? Pode falar. Estou te ouvindo. É incrível essa tecnologia, né? Eu consigo te ouvir. Pode me dizer. Aleatória, discreta ou contínua? Isso, discreta. Muito bem, acertou. Por que ela é discreta? Você conta o número de pessoas em um carro. 0, 1, 2, 3, 4. Então você consegue contar. Ela é discreta. E você consegue numerar 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos mais um exemplo. A variável aleatória x é quantos metros cúbicos de gás são comprados numa semana. Fala para mim, é discreta ou contínua? Pode falar, estou te ouvindo. Isso, muito bem, ela é contínua. Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque você mede os metros cúbicos de gás. Os metros cúbicos de gás são medidos. E você não consegue enumerar os infinitos valores que você tem aí dentro de um intervalo. Vamos mais um aí para ficar bem gravado o que é variável aleatória. Variável aleatória x é o tempo que leva para ir de carro de casa até a faculdade. É discreta ou contínua? Vamos, fala aí. Isso, é contínua, porque o tempo ele é medido, ele não é contado, o tempo ele é medido. Então ela é contínua e são tantos intervalos diferentes de tempos que você não consegue enumerá-los. Mais uma aí para encerrar. X, a variável aleatória, é o número de vezes que você vai à faculdade por semana. Fala para mim.
Isso, discreta, muito bem. Discreta, porque você conta o número de vezes que você vai. E você consegue numerá-los 0 vezes na semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 vezes. Então, é isso aí, variáveis aleatórias. Ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre as distribuições discretas de probabilidades, como que a gente monta, como a gente verifica suas propriedades, como a gente analisa a distribuição. Então te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau!